O meia-culpa do presidente Lula. Essa semana o presidente Lula, numa reunião com a imprensa, de 1h20, falou sobre tudo, sobre o seu governo e sobre as situações atuais do seu governo, a baixa popularidade, e ele foi muito claro e sincero, que o governo não está entregando aquilo que prometeu. Na minha opinião, eu acho que o presidente Lula ficou com receio da diferença muito próxima de votos entre ele e o Bolsonaro nessa última eleição. E ele fez o que o nosso velho Maquiavel recomenda. Ele fez ao contrário, de ser ruim nos dois primeiros, mal, né? Como dizia o Maquiavel, no primeiro governo, na segunda parte, fazer as bondades. Então, o que o Lula fez? Ele fez exatamente o que ele não fez nos outros governos. Quando ele assume o governo em 2013, o que ele fala? Que recebeu o governo de uma herança maldita, o que não era verdade, porque Fernando Henrique tinha arrumado o governo e o Brasil estava numa situação macroeconomicamente melhor, e ele fez um bom governo, e aí, com a entrada da China, consagrou o governo dele. Então, ele recebe o governo de Bolsonaro com o rombo. O que ele faz? Em vez de criticar o governo Bolsonaro, dizer das dificuldades de governar, não. Ele simplesmente se isola, traz para cá o Maduro, traz o Maduro com pompas de chefe de Estado, entra na guerra da Ucrânia, que o Brasil não tinha condições nenhuma de dar nenhum palpite. Enfim, ele fez um estilo de governo que deu no que deu. Aumentou as despesas do governo, criou uma dívida pública imensa, né, e está criando e está aumentando. Fez uma briga terrível com o presidente do Banco Central. Ou seja, fez um governo medíocre. E, na verdade, quem segurou a barra do governo foi o Haddad, do qual agora está sendo, né, desprestigiado pelas forças políticas que apoiam, no caso, por exemplo, do Kassab, que diz que ele é um ministro fraco. Não é que ele é um ministro fraco, ele é um ministro forte, inteligente, tem uma boa estrutura, tem uma excelente assessoria, tem um ministro do planejamento também muito bom, que é a Tebet. Ou seja, ele é um bom ministro. O problema é que o Lula faz o que ele quer. Como a Dilma era ministra da Economia, o Lula também é o ministro da Economia. Então, ele desfaz desprestigia o próprio ministro. E aí, essa semana, para fechar todo esse quadro ruim do governo Lula, Bolsonaro tem a sua vida praticamente decidida, porque em fevereiro o Gonê entrega a denúncia e ele está numa situação extremamente difícil. Dificilmente ele vai sair desta. E aí vem o Kassab e afirma que o Haddad é um ministro fraco e compara ele aos outros ministros. Só que ele não compara os ministros, mas não compara os presidentes. Ou seja, presidente forte, presidente que nós tivemos que realmente dirigiu o país, na minha opinião, foi só o Fernando Henrique Cardoso. Talvez o Temer, para suas injeções políticas no meio político, talvez tenha sido um governo que a sociedade não aceitou, mas talvez tenha sido um político que, de uma certa forma, trouxe alguns benefícios para o Brasil. Bom, o que o Kassab, na minha opinião, está tentando fazer é mostrar ao Lula que realmente, se a economia não vai bem, nós vamos ter no segundo semestre, no segundo governo, na segunda parte do governo Lula, dificuldades, a inflação está alta. Essa questão dos juros, aumentar os juros, na verdade, vai aumentar
a dificuldade de crédito, as empresas vão diminuir as contratações, vai ter desemprego. E uma coisa que o Brasil até hoje não parou para pensar, se nós temos uma inflação de alimentos, por que aumentar a taxa de juros? Porque as pessoas vão deixar de comer? Então, é uma política que precisaria mexer na estrutura do Estado que o governo não vai mexer. Então, não vai dar certo. A Selic pode ir para 15% ao ano, a inflação vai chegar aos 5% ao final do ano, e Lula terá uma dificuldade muito grande para se reeleger. Então, eu acho que as forças políticas já começam a se movimentar. E quem hoje faz a melhor análise, a melhor raciocínio sobre política no Brasil é o Kassab. Apesar de ser um político extremamente bizarro, né? Porque ele não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. Ele politicamente não tem ideologia, mas ele tem um pé no governo do Estado de São Paulo e tem um pé no governo federal. Inédito isso no Brasil, né? Ou seja, a política brasileira leva à formação de líderes dessa natureza. Bom, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o Lula não ganha a eleição, né? Apesar de, no final do ano, ter uma pesquisa Quest que mostra que Lula ganha de todos. A direita não tem candidato, não vai ter candidato. Bolsonaro, com certeza, vai ter problemas muito sérios com a justiça. Então, o que ele está, na minha opinião? Ele está propondo um candidato de centro, não do centrão. Essa fusão do PSDB ao PSD fortalece cada vez mais o PSD, né? Ou seja, a direita, o grosso da direita, passa para o partido do Kassab. Então, a estratégia dele é, apesar do governador de São Paulo dizer que não é candidato, mas pode ser sim candidato. Ou o aparecimento de um outro candidato do centro, não do centrão, que venha com uma plataforma de governo nova, uma plataforma de governo que explique à sociedade o que ele vai fazer, porque, na verdade, a esquerda se desgastou no Brasil e a direita não conseguiu se formar. É isso que a gente espera para os próximos anos. Pobre Brasil.